Senhor presidente, senhores senadores, é cada vez mais óbvio, evidente, e nós já ouvimos aqui, mesmo com todas as reservas com que o senador Paim expôs as suas críticas a essa medida provisória que revê as desonerações da folha de pagamento, é evidente que nós estamos diante da constatação de um fracasso redondo da política econômica adotada no primeiro governo da presidente Dilma. Diante disso, era evidente a necessidade de promover mudanças. Ela mesma dizia, governo novo, ideias novas, durante a campanha eleitoral. Mas ela não teve, senhor presidente, a coragem nem o discernimento de conceber realmente um caminho novo. No lugar disso, no lugar de um novo caminho, uma nova política econômica que promovesse a competitividade, que alargasse os horizontes comerciais brasileiros, da indústria, do comércio, da produção brasileira, que fizesse uma reforma tributária eficiente. Em vez disso, ela convocou o senhor Joaquim Levy e delegou a ele tomar medidas de ajuste, que são as medidas de ajustes comezinhas, corriqueiras, não exige nenhum tipo de grande elaboração política, teórica, para a sua concepção. Delegou a ele tomar medidas de ajuste, que consistem em aumento de tributos e corte de gastos. E teve o cuidado de se manter muito distante dos anúncios das medidas tomadas pelo ministro, mas que eram medidas, evidentemente, que ela avalizava. O ministro Levy tem inquestionável formação acadêmica, experiência como gestor, economista no setor público, setor privado, e está conduzindo uma política econômica, se é que se pode chamar de política econômica, aquilo que não passa de uma política fiscal restritiva, que não tem nada de inovador. Ao contrário, essas medidas, repito, simplesmente recorrem a cortes de gastos e aumento de tributos no sentido de recuperar a chamada credibilidade do governo diante dos mercados. E o ministro Levy é uma espécie de autômato, como se ele não respondesse a ninguém. Ele é o ministro Levy, que vai tirando da sua cartola medidas, propostas, que algumas delas apresenta com comentários cáusticos em relação ao governo anterior da própria presidente a que ele serve como ministro da Fazenda, com esse objetivo, acalmar o mercado. Aliás, um objetivo explícito. O ministro, quando esteve em Davos recentemente, fez intervenções, e também o Washington na mesma linha, dizendo que a tarefa do governo era restaurar a credibilidade da administração central, no sentido de gerir as contas públicas e trazê-las para o caminho da responsabilidade, da qual ele havia se desviado. E a última expressão do ministro é dado uma escorregadinha durante o governo passado. A medida provisória 669, da qual falava ainda há pouco o nosso colega Paim, é a maior evidência disso. A medida autoriza que os setores beneficiados nos últimos anos, com a troca da contribuição de 20% sobre a folha de pagamento, pela contribuição de 1 ou 2% sobre o faturamento, poderão optar por voltar para o regime antigo. Só que quem ficar no regime tributário, instituído pela presidente Dilma, com grandes festas e anúncios de mudanças de novos tempos para o Brasil, quem ficar com a medida, com a alíquota sobre o faturamento, terá as alíquotas ampliadas de 1 para 2,5% e de 2 para 4,5%. Então, o empresário vai se ver entre a cruz e a caldeirinha. Ou volta para o sistema anterior, contribuição de 20% sobre a folha, e para algumas empresas, especialmente aquelas que são menos intensivas em mão de obra,
pode ser um bom negócio, mas para aqueles que vão ficar no sistema da contribuição sobre faturamento, haverá um aumento de tributos. É a maneira pela qual o ministro propõe a correção do que ele chamou uma brincadeira, promovido pela própria presidente no governo anterior. Eu confesso que, se fosse presidente da República, eu, pessoalmente, eu não toleraria esse tipo de desvio de linguagem. Para mim, isso é caso de demissão imediata. Só que a presidente Dilma não pode. Ela é refém do ministro Levi. É a última esperança de manter ainda sob controle as contas, a imagem do Brasil frente aos nossos credores. Se tira o ministro Levi, imediatamente vem a nota, vem o rebaixamento dos títulos da dívida brasileira. É terrível isso. Ela é refém do ministro Levi e o ministro Levi, por outro lado, age sem que haja o respaldo explícito da presidente da República, assumindo funções cada vez mais ambiciosas. Hoje ele é uma espécie de primeiro-ministro. Ele que articula com o Congresso, ele que fala aqui, fala ali, vai para os fóruns internacionais. E não sei até quando isso durará. Qual será o resultado dessa medida provisória, meu caríssimo amigo senador Lindbergh? A arrecadação, segundo Levi, deverá aumentar em 12 bilhões de reais em decorrência desta MP. Eu tenho minhas dúvidas sobre esse cálculo, porque todo mundo sabe, até as pedras sabem, que que o aumento de alíquotas, o aumento de tributos, especialmente numa situação de paralisia da economia, de juros muito altos, pode levar a aprofundar a recessão e, com isso, minimizando os ganhos fiscais. É um dos males de se ter alguém que só vê o lado fiscal das medidas econômicas, sem levar em conta um panorama mais geral e a sua repercussão sobre os aspectos mais amplos que elas possam acarretar, as consequências mais amplas que elas possam acarretar para o conjunto da economia. E o ministro Levi também fixou limites duros para a execução de despesas de custeio e de capital, que não poderão ultrapassar mais de 75 bilhões entre janeiro e abril. Ora, evidentemente, nós estamos falando de congelamento de investimentos, porque o custeio, em grande medida, não pode ser comprimido. O presidente Collor, que me assiste com muito interesse, para minha alegria, sabe disso. As medidas quando se fala em corte de gastos, está se falando em corte de investimentos. Uma vez que um governo que tem 39 ministérios não tem como comprimir gastos de custeio. Então, o ministro Levi propõe congelar investimentos entre janeiro e abril, além de já ter aumentado tributos como CID, IOF, IPI, PIS/PASEP e COFINS. Ou seja, um programa fiscal focado na redução da renda disponível, ou seja, do dinheiro no bolso do brasileiro. Eu não quero incorrer aqui num exercício de materialismo vulgar, de dizer, olha, o ministro Levi vem do mundo do capital financeiro, portanto, quanto ministro, ele vai aplicar a receita do capital financeiro. Não diria isso. Na história do Brasil, nós tivemos exemplos claros, e exemplos brilhantes, de pessoas que, no exercício do poder, contrariaram os interesses da sua classe, da sua própria classe. E tivemos também, como temos, políticos saídos do meio operário, do meio sindical, que fazem a política do grande capital. Um deles é o ex-presidente Lula. Mas o fato é o seguinte, senhores senadores, enquanto Dilma e Levi buscam economizar 12 bilhões de reais com essa medida provisória, que vai agravar a recessão, pelos meus cálculos, não chega a 12, no máximo 8 bilhões. Por outro lado, o Banco Central continua realizando operações de enxugamento de liquidez, retirando dinheiro de circulação, junto às instituições financeiras, a um custo elevadíssimo. São as chamadas operações compromissadas.
um nome que começa cada vez mais a ser falado. Me lembro na legislatura passada, o ministro Dornelles sempre questionava os presidentes de Banco Central, quando compareciam à Comissão de Assuntos Econômicos, sobre as operações compromissadas, o volume das operações compromissadas. Ora, essas operações estão crescendo a cada dia, Elas são operações que são realizadas pela autoridade monetária com títulos públicos que são emitidos pelo Tesouro, que são postos à venda, digamos assim. E o Banco Central usa esses títulos para retirar dinheiro de circulação. Vende título, tira dinheiro de circulação. Isso ajuda a manter a inflação sob controle. Mas esta operação tem um custo pesadíssimo para o erário. Pesadíssimo. Uma vez que o mercado, o chamado mercado financeiro, só entra no jogo se for para ganhar. E ganhar uma boa remuneração. Hoje, essas operações, elas estão sendo realizadas por um prazo cada vez mais curto. São operações que os títulos são vendidos por uma taxa pré-fixada. Coloca no mercado um título que rende um X de remuneração. Esse X hoje é de 12,5%, é a Selic. O prazo dessa operação está encurtando cada vez mais. Hoje, as operações compromissadas representam 80% das operações de venda de títulos do Tesouro ao mercado. 80%. Aumentando o volume e diminuindo o prazo. Chegam a ser feitas de um dia para o outro. É o chamado overnight, que está voltando a uma taxa elevada, a taxa da Selic. Muito bem. Quanto custa esta brincadeira, para usar a expressão do ministro Levi? Façam cálculos, senhores senadores. As operações compromissadas são de 918 bilhões de reais, segundo a última nota de política fiscal divulgada pelo Banco Central, de janeiro de 2015. O custo dessas operações já representa nada menos, segundo dados oficiais, do que 112 bilhões e 500 milhões de reais por ano. Ou seja, quase 10 vezes mais do que aquilo que o governo espera ganhar com a mudança da forma de financiamento da Seguridade Social. Então muda uma política do governo, aumenta o custo das empresas, aprofunda a recessão para ganhar 12 bilhões de reais, na melhor das hipóteses. E, por outro lado, ao fazer a política que interessa ao grande capital financeiro, você gasta só nas operações, o governo brasileiro gasta só nas operações compromissadas 112 bilhões de reais, 10 vezes mais. Ora, as razões disso chegam a fugir da minha compreensão, meu caro presidente. Você diria que não há saída para o Banco Central? Claro que há. Eu tenho certeza de que, se não houvesse esta oferta, essa possibilidade de ganhos tão expressivos para o grande capital financeiro, se o Banco Central decidisse colocar esses títulos e batesse o pé nisso, digamos, a 30%, 40% desse valor, eu tenho certeza que ainda assim haveria oportunidade de colocação desses títulos para financiar suas ações na política monetária. Senhores senadores, eu não quero tomar o tempo dos senhores com este discurso, mas eu queria trazer à reflexão do Senado esse tema, não é? Qual é o custo de uma política fiscal que, além de recessiva, está levando, pelo seu lado, digamos assim, monetário, pela política monetária do governo, está levando o Brasil a uma perda líquida de condições digamos assim, de investimento que não sei quando se poderá recuperar. Porque não vejo por parte da Presidente da República a disposição, a capacidade,
de se desvencilhar desta lógica na qual ela se aprisionou. Ela criou tamanho buraco, criou tamanhas dificuldades para si mesma, que hoje em dia ela está condenada a se desdizer, fazendo no segundo mandato aquilo que ela havia prometido ao final do primeiro, sem apontar para o Brasil uma saída. É um governo perdido, um governo sem rumo, que equivale a não governo.